Olá, a paz de Deus, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Estou aqui para gravar mais um vídeo. Deixa eu me apresentar para vocês que não me conhecem. Eu sou o pastor Israel Moreira da Costa, ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, por onde que eu fiquei quase 16 anos. Como pastor, quase 11 anos. Tenho feito aí meus vídeos falando a verdade, falando do que eu vi, do que eu vivi, falando também dos bastidores da Igreja Universal. Tenho feito vídeos relatando relatos de pessoas, ex-obreiros, ex-membros, até mesmo de ex-pastores. Então, se você é um membro, ou um obreiro, ou um pastor, ou um ex, deseja falar sua história, colocar o seu relato, você pode estar mandando para o meu WhatsApp 011 998 39 8018 ou meu e-mail moreiraisrael@yahoo.com.br. Antes de começar a ler esse relato, tem um relato de uma ex-membro da Igreja Universal. Hoje ela mora na Europa e ela me escreveu, mandou o seu relato. Antes de eu ler esse relato que me chegou para todos vocês acompanharem, eu quero chamar aqui a atenção de um bispo da Igreja Universal. Eu vi num vídeo dele que ele faz esse trabalho de resgate aos obreiros, né? Está resgatando os obreiros. Eu quero dizer também que eu recebi um comentário, né? Recebi um e-mail, uma mensagem de um obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estou muito feliz, porque agradecendo muito pelos vídeos, porque ele gosta da igreja, não vai sair da igreja. E a nossa intenção não é tirar ninguém da igreja, ou seja, ninguém de Deus. Continua fazendo a obra de Deus com prazer, com amor, com alegria, mas da forma que Deus quer, não do jeito que o homem quer. E ele falou que por os nossos vídeos, dos bispos, dos ex-bispos, ex-pastores, tem gravado, falando da escravidão, dos maus tratos, do uso, do abuso dos obreiros, dos membros que a igreja, os pastores, seus líderes fazem dentro da igreja. E através de nossos vídeos tem mudado isso. Tem mudado. Hoje estão tratando melhor os obreiros. Não está mais obrigando os obreiros a trabalhar como escravos dentro da igreja. Está tratando bem. Porque estavam saindo os obreiros. Não estava aguentando, o povo não estava aguentando. Então, e as nossas verdades, nossos vídeos, os meus vídeos, para falar a verdade. Não estou aqui para fazer crítica a ninguém, quer que seja. Não estou aqui para tirar ninguém da presença de Deus. Estou aqui para te ajudar a sair da escravidão, sair de um regime religioso, de um costume religioso, para você poder conhecer a Cristo e a Jesus de verdade. E esse bispo, e ele falou para os obreiros: olha, você não pode dar ouvido a ex-bispo, ex-pastor, que se é ex, o ex é o falso, não é o verdadeiro. Verdadeiro é aquele que não é ex, aquele que é. Ele fala, então você tem que dar ouvido o que é, não o ex. Eu pergunto para você, bispo, existe ex de Jesus? Existe ex de Deus? Não. De Deus ou você é ou você não é. De Jesus você é ou você não é. Não existe ex. Eu fui, não. Ex só existe da dominação. Se você está falando da dominação, muito bem. Eu, com muita satisfação e alegria, prazer, eu posso falar que eu sou um ex-pastor da Igreja Universal. Sou um ex da instituição. Mas não deixei de ser de Deus. Não deixei de ser um pastor de Deus. Continuo o meu ministério pregando a palavra de Deus, salvando as pessoas, levando a verdade para o povo que não conhece a verdade. Então, o ex, o senhor está dizendo para não dar ouvido ao ex, porque isso quer dizer que o senhor tem eles não como pessoas de Jesus. O senhor está tendo eles como pessoas da igreja. Só parar para pensar, obreiros, membros, que ouviu esse vídeo, que ouviu essa mensagem desse bispo aí, ele está dizendo que você é da igreja, não de Deus. Saiba, meus irmãos, que a instituição, a igreja, não vai levar ninguém à salvação. Não vai
não é a porta dos céus. A igreja, apego à igreja, se você for da instituição, você pode ser da igreja, mas não quer dizer que você é de Deus. Então, ele está dizendo que você é da igreja, não é de Deus, é da igreja. Não, esquece a igreja, você tem que ser de Deus. Não vai nessa conversa fiada aí não, de pastor e vídeo, não, você tem que ser da igreja, porque para eles só existe uma igreja, que Jesus só é Jesus da igreja universal. Para eles só a igreja universal que é de Deus, demais não é, demais pessoas não é de Deus. E aqui fora da igreja universal tem muitas igrejas de Deus, muito povo abençoado. Aliás, as pessoas que não encontrou Jesus da igreja universal estão encontrando fora dela, né? Interessante isso, né? Então, assim, eu tenho recebido muitos relatos aqui, mensagem de pessoas após sair, se desligar da igreja universal, está com a vida transformada, está com a vida abençoada. E hoje estou trazendo aqui um relato de uma pessoa que está na Europa e ela também viveu por um bom tempo dentro da IURD. E ela ali, ela fez muito tempo, ela fez um resumo da sua vida, tudo que ela viu, tudo que ela presenciou, tudo que ela passou, e ela me escreveu o seu relato. Inclusive, se você tem um relato, você é um ex-pastor, ex-obreiro, ex-membro, você quer relatar, quer depor, quer fazer o seu relato, quer que eu faça um vídeo com o seu relato, pode me mandar o seu relato, pode me escrever. Manda por o meu WhatsApp. Se quiser fazer um áudio, até melhor. Eu coloco aqui no meu vídeo o seu áudio, você falando, você relatando a sua experiência. Você que é pastor, que fez vasectomia, eu preciso falar com você. Você é um ex-pastor que fez a vasectomia. Eu quero falar com você. Não deixe de entrar em contato comigo. O mais rápido possível. Me procura. Me procura que você vai ser orientado, tá? Você fez vasectomia e você está hoje sem poder ter filho, né? E então você me procura. Eu vou ler aqui o relato desta pessoa. Eu não vou falar o nome dela, porque ela pediu para não falar o nome dela, mas pediu para fazer o relato dela. Acompanha. Ela diz assim, ó: Paz, pastor, tudo bem? Envio aqui o meu relato. Pode ler no seu vídeo. Apenas identificar que estou na Europa. Ela hoje mora na Europa. Ela está na Europa, né? Ela diz assim: sou ex-membro também. Vou manter o sigilo. Então ela disse: vou manter sigilo da minha identidade. Triste relato de uma ex-iurdiana. Gostaria de não poder confirmar, mas é a dura realidade. Tudo o que você e o Natan têm denunciado. Tantas coisas para dizer, mas prefiro ir direto ao ponto. Quando escrevo, ela diz assim, ó, bispo, quando escrevo bispo pastor, não sei qual era o título. Ela vai falar de reuniões que ela presenciou e ela não sabe se é bispo, se é pastor, tá fazendo aquela reunião. Então ela coloca bispo ou pastor. Os cultos que ela tem ido, é isso, né? Ela diz assim, ó, o título, por ter filhos, creio que era bispo, já que os pastores, na maioria, não podem ter filhos no Brasil. Eu ia em algumas reuniões, logo no começo, ela diz assim, do conceito, fé inteligente da razão, é a fé do coração. Na época, o bispo Clodomir estava disseminando a ideia, essa é a palavra, disseminando a ideia. Veio uma fogueira santa. Na época, a fogueira tinha valor mínimo e era por campanha diária. Ou seja, nas catedrais tinha um pastor por reunião. O bispo ou pastor
de segunda estava lá, toda segunda. O de terça, toda terça. Diz assim, da reunião da saúde, né? E assim, respectivamente. Ela está dizendo que na catedral, cada dia da semana, tinha um pastor diferente. Pastor que fazia reunião de segunda, prosperidade. O de terça que se vestia de branco lá, né? De descarrego. O pastor de quarta era outro. Da família quinta era outro. De sexta, libertação era outro. Sábado e domingo era outro. Então, para cada dia da semana, tinha um pastor. Que era assim na catedral. Ela diz assim, ó, era notável que havia uma concorrência entre eles. Isso é verdade. Uma concorrência entre os pastores para saber que concorrência é essa. Vocês não sabem, obreiros, membros não sabem. A concorrência para saber qual é a reunião, qual é o dia que dava mais valores. Estava crescendo mais. Então havia essa concorrência. A minha tem que dar mais, a outra tem que dar mais, o meu dia que fazer tem que dar mais. Então, isso aí existe. Realmente, ela tem razão, ela percebeu isso. Percebeu isso, mas nos bastidores, atrás das cortinas do altar, é exatamente isso. Sua reunião tem que dar tanto, meu caro. Se não der, eu vou te tirar. Isso aí não é só nas reuniões de catedral, não, porque eles fazem das reuniões dessas igrejas grandes como se fosse uma igreja do pastor. Como se ele fosse pastor de uma igreja. Tem que prestar conta dos valores, das metas, bater metas daquelas reuniões. Então, é uma concorrência entre eles. E nós também éramos uma concorrência entre nós que tomava conta das igrejas, né? Nas regiões, em cada igreja e cada região. Ela diz assim, ó, ela falando, pois sempre se ouvia você quer fazer o voto? Diz assim, para a sexta, deve trazer na sexta. Ela diz assim, o que o bispo, o pastor daquela reunião, dizia para o povo. Você que fez o voto para a sexta, tem que trazer na sexta. Na reunião dele, ele falava. Quer dizer, ali ele brigava com ele, queria os votos naquele dia. Porque ele ia prestar conta daquela reunião. Então, se você fosse da segunda, o pastor ia falar, você fez o voto na segunda-feira, hoje, não traz domingo nem outro dia. Nem trazer que dia? Na segunda-feira. Porque isso seria cobrado daquele pastor. Isso seria, não, é cobrado daquele pastor. Você vê até aonde que vai chegando as coisas, né? Percebe-se se é a igreja de Deus. Percebe-se se isso é obra de Deus. A briga por causa do dinheiro. Para quem apresentar mais valores. E nesses valores aí tem, né, prêmios, tem pastor ganha prêmios, carros novos, relógios, dinheiro, joia e por aí vai. Sujeirada. Diz assim, ó. O envelope não lembro de qual dia. Ela pegou o envelope e não lembrava de qual dia. E me propôs a dar o meu melhor. Logo que, ela diz assim, lógico que não eu iria tirar toda a minha conta bancária, mas decidi dar algo que me fosse expressivo. Não era muito para eles, mas para mim era. No dia da entrega, o bispo começou a chamar as pessoas que fizeram o valor, o voto, né, estipulado. Ele disse que o bispo começou a chamar as pessoas. Quem fez com tanto, pega na sua mão, estipulado. Quem fez com tanto, pega na tua mão, diz assim. Ou mais, fez com tanto ou mais, diz assim. Após isso começou um verdadeiro saudão. Olha o que vocês estão fazendo, bispo pastores. Olha o que o povo está percebendo. Verdadeiro saudão, uma feira, mercado, né? Saudão, né? Verdadeiro saudão, promoção, né? Promoção da bênção. Ah, promoção da bênção. Promoção, saudão. Diz assim, o bispo dizia, você que não conseguiu o valor do propósito, mas lutou, traga o que você conseguiu.
ela fala, eu, urdiotamente fui entregar o que eu tinha proposto. Fui de coração aberto, sem maldade. O bispo chegou a colocar os filhos dele no altar e juntos sobre a eles foi derramado vinho, algo parecido durante uma oração, em simbologia, e eles se colocarem como sacrifício. Se Deus não mudasse a vida do povo, ele diz assim, uma cena emocionante, para não dizer teatral. Exatamente na semana seguinte, no mesmo horário, fui na reunião, cheia de expectativas. Cadê o bispo? Após a reunião, fui no obreiro e ele me informou que eu mesmo havia sido transferido. Minha sensação foi que essa que vou escrever. Um frio nas costas. E uma voz no meu interior sussurrou. Fui enganada. Hoje eu conto rindo, mas na hora fiquei triste. E saquei. O jogo, um vem e faz. O jogo é esse que ela está dizendo. Um vem e faz o trabalho. Após a colheita, trocam de bispo. Para quem quiser ir reclamar, vai ouvir um belo Eu não sei o que o outro pastor prometeu. Eu sei que Deus blá 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 blá. Ela colocou blá 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 blá. Vai ouvir do bispo blá 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 blá. Sei que Deus não falha, isso, aquilo e outro. Vai te honrar. É isso aí. A resposta veio. Eu perdi o emprego. Quer dizer, ela fez um voto ali, pedindo uma bênção, digamos que financeira, que ela está falando de emprego, prosperidade. Ela tentou barganhar com Deus, acreditando naquilo. Qual foi a resposta? Ela perdeu o emprego. Diz assim, no mês seguinte, Deus é bom e nunca mais, Deus é bom e nunca mais caí nessa cilada. Rapidamente arrumei uma super oportunidade e segui a minha vida e prosperei. A minha família também. Adquirimos tudo sem fogueira santa e sem urge. Adquirimos tudo, ela está dizendo, sem votos, sem campanhas, sem fogueira santa e sem urge. Meu amigo, você não precisa da igreja para você ter tudo. Você não precisa fazer votos, campanhas, barganhas com Deus para você conquistar alguma coisa. Olha, isso que eu estou dizendo, hein? Se você tentar barganhar com Deus, você vai ser maldito, hein? Deus não vai olhar para você, hein? Você vai aborrecer a Deus, hein? Você vai dar todo o seu dinheiro, você vai perder tudo, hein? Eles vão passar a mão e você vai ficar sem nada, hein? Não faça isso, hein? Eu tenho obreiros dentro da Igreja Universal que hoje me confirmam, pastor, eu não faço mais nada disso. Eu não dou mais nada. Nem voto, nem sacrifício, nem dízimo, mais nada. Só estou ali pela oração. Faço a minha parte espiritual e acabou. Olha, se você for tentar comprar a bênção de Deus, e querer o milagre de Deus, querendo pagar com dinheiro, você vai ser um maldito. Não faça isso, não leva a maldição para tua casa, hein? Cuidado. Cuidado com aquilo que você ouve. Isso não é bíblico. Simbolizando isso, tudo que é símbolo não é o verdadeiro. Agora eu digo, tá, bispo? Você falou que o ex não é o verdadeiro. Também o símbolo não é o verdadeiro. A palavra de Deus diz sim, sim, ou não, não. Ou é ou não é. Ou é de Deus ou não é. Ou está escrito ou não está escrito. Não pode aumentar nem tirar um tio das promessas das escrituras sagradas. Hein? Se tirar, pessoa ela é vista como maldita. Hein? E se um pastor, um bispo, prega uma passagem da Bíblia que não tem nada a ver com a campanha e transforma aquilo na campanha, no que ele entende que
que é assim, está errado. E se você fazer, você está fazendo o que é errado. E depois não vai reclamar com Deus que você deu e não foi abençoado. Que você fez e não foi abençoado. Depois não vai chorar o leite derramado, hein? Tô avisando, hein? Não dê. Não faça essa campanha louca, hein? Sai fora desse negócio de fogueira santa, hein? Sai fora que negócio de fogueira santa não está na Bíblia. Esse sacrifício não é bíblico. Jesus não mandou fazer isso, hein? Jesus não mandou ir para Jerusalém, para Monte Sinai, não mandou dar Isaac, não mandou fazer nada disso, hein? Cuidado, hein? Você está fazendo aquilo que Jesus não mandou. Então sai fora disso. Pula fora, hein? Isso aí é só para tirar o que você tem. Diz assim, ó, na Europa, ou Centro de Ajuda, que é a Igreja Universal na Europa, ela não tem o nome de Igreja Universal, gente de Deus. Lá se chama Centro de Ajuda, né? Já foi dito isso aqui. Ela diz assim, ó, Centro de Ajuda, tem algum motivo para esse nome? Trocado? Tá vendo? Que lá, Igreja Universal, diz assim, ó, exatamente como você falou num vídeo. E hoje na Europa é um fracasso, principalmente em países ricos. Será por quê, hein? Essas igrejas de países ricos é um fracasso. Elas estão vazias, não tem povo. Essa igrejinha pequenininha, ela não dá isso. Povo é intelectual, povo é inteligente, povo estuda, povo para pensar primeiro. Com certeza sim. Diz assim, ó, a maioria dos frequentadores são imigrantes, brasileiros, africanos, de ex-colônias portuguesas ou nativos pobres. Não adianta falar na Holanda que você fica rico vendendo até a roupa do corpo e dando no altar. Não adianta. Vai falar isso para um holandês que está na Holanda? Que você tem que sacrificar, dar tudo, até a roupa do corpo, pôr lá no altar. Eles não creem, não acreditam. Sabe por quê? Eles acreditam em trabalho, em estudo. Em trabalho, a desenvolução humana, né? Diz assim, ó. Aí hoje, eles cresceram e enriqueceram com trabalho. Diz assim, ó, são mais ateus do que tudo aqui. Segue uma linha mais leve e dá para acreditar mesmo que mudaram, só que não, apesar de nunca mais ter feito fogueira santa. Ela diz assim, ó, fogueira, acabei indo novamente na IUD e como sempre recebem todos de braços abertos e com muita prestabilidade. Com o tempo, a gente nota que o sistema é o mesmo. Pelo menos até ver se você vai render algum. Ela diz aqui, ó, colocou em cifras, algum dinheiro. Se é bem recebido, respeitado, bem atendido. Na igreja lá na Europa, lá fora, ela está dizendo, até perceber se você tem algum dinheiro para oferecer. Diz assim, ó, para eles pior é que acharem que as pessoas que eles ajudam devem obrigação eterna para a igreja. Diz assim, distorção da Bíblia. Então, é explícito. Situações. Teve um cara aqui em Portugal que contratou e derrubou parte de um templo da IUD. Aqui ela colocou do YouTube o link, né, para quem quiser ver no YouTube. Há uns anos, um pastor aqui falou: vai pensando que Adão foi salvo? Imaginem vocês, serviram a Deus a vida toda e no último dia perder a salvação. Porque não foi fiel nos dízimos. Rebati uma heresia com a Bíblia. E o pastor, na ocasião, disse, tem que cuidar como ficar lendo demais. Tem que tomar cuidado para não ficar lendo a Bíblia demais, né? Diz assim, a Bíblia, pois, a letra mata. Antes do templo,
da idolatria, ela diz aqui, ó, antes do templo da idolatria, Salomão, ficar pronto, a ordem foi, todas as ofertas dos trabalhos aqui vão para a construção do templo. São ordens expressas do bispo Macedo, Goldwood. Esse é para pegar burro. Querem que você faça rede social com Facebook. Dizem que é para compartilhar e interagir a mentira. Isso é para controlar o que você segue e com quem conversa. Fingir que nem está ouvindo. E a orientação. No começo achei ser algo sério, mas depois deu para ver que era para fazer merchandise da Cris Oca. Quem é Cris Oca? Ah, entendi. Da Cris Cristiane. Ela falou Cris Oca. Tá oco, né? Bom, não entendi. Cris Oca. E suas ideias. Um dia, ela diz assim, há uns 4 anos, usou-se a técnica das moedas. Eles pedem as moedas, as menores moedas. Você as oferta como símbolo de não aceitar mais viver na miséria. E aí depois que as vítimas estão lá na frente, eles pedem a maior nota como representação da situação que você quer chegar. E aí o povo com vergonha, aliado às pressões feitas anteriormente, acabam entregando que tem nota de 10 e 50, fica com medo das maldições irurdianas e dos demônios aliados a eles. Isso é grave. Tudo isso ela observou, fez um estudo, observou, parou, pensou, chegou num conceito, numa situação que, no entendimento, que até os demônios é aliado a eles. E é verdade, eu tenho visto isso, tenho falado também. Que os demônios, eles falam que a pessoa quer ouvir. E aliás, nos dias de hoje, os demônios têm falado dentro da igreja, nos microfones da IURG, da Igreja Universal, mais do que os próprios pastores. Tem falado mais do que os bispos. Tem pregado mais do que eles. É entrevista de demônios toda hora, todo momento. Uma hora eles falam que não pode acreditar no diabo, que é o pai da mentira. Outra hora eles acreditam no diabo. Quando eles estão contra, eles não acreditam. Quando eles precisam dos demônios, a favor deles, eles acreditam, faz o povo acreditar. Fala para o povo que o povo não pega envelope, não faz campanha, não faz voto, que o diabo não está deixando. E vai lá e o diabo confirma. E o diabo dá risada. Dá risada por quê? Porque sabe que o povo acredita nele. Então se você faz isso, está aí de obreiro, membro, que você está acreditando no diabo. O diabo tem falado em cima do altar mais do que os pastores. Tem pregado mais do que eles. Isso é absurdo. Isso, como se diz outro, é uma vergonha. Usa os demônios. E ela aqui notou isso. Os demônios têm sido aliados deles, parceiros deles, aliado deles. Tem sido aliado dos bispos, dos pastores. E acabam entregando mesmo a maior nota. Dá para ver a tristeza e olhar das pessoas se sentindo indibridiadas, mas sem reação. Essa é conhecida por todas. Para quem crê vai, que não crê. Fica isso mesmo. Eles não te obrigam, te constrangem. Na ocasião, muitos ficaram no banco. Muitos ficaram no banco. Testemunhos e mais testemunhos. Que para mim são comprados. Era pobre e ficou rico, mas não tem foto, não tem nada que comprova a veracidade disso. É como a direito ao linguajar deles.
Fui pro altar, usei a fé inteligente, desde que cheguei na IURG, etc. Fala mal de todas as igrejas, dizendo que as demais têm uma fé emocional, emotiva, e proibido chorar. Nunca vi um lugar falar tão mal do ato de prantear, algo que Deus deu ao ser humano. Houve momentos em que dava para ver que todos os pastores que passaram por aqui estavam pregando a Bíblia mesmo, mas acho que chegou uma hora que eles acordam e lembram das metas. São pessoas que foram abraçadas pela denominação, é a IURG. Usa disso para aprisioná-los. Os anos se passam e as pessoas não têm para onde correr, não tem estudo, carreira, nada. Só resta obedecer à cúpula ou ter coragem para sair e recomeçar. Ninguém usa a lógica, só uns compram redes de TV e outros membros vivendo no subemprego, enfim. Além do que relatei acima, tem foto dos pastores serem réplicas do Macedo, até a mão, deixa eu ver o que eu consigo fazer, né? Não consigo mais, também já fiz essa mãozinha torta para pregar, eu não consigo mais fazer, mas até a mão torta, ela diz assim, ó, eles fazem, até que nunca pisou no Rio, tem que falar com o sotaque deles. Eu fiquei muito triste com tudo. Pensei que o caso que ocorreu no Brasil era um fato isolado. Pensei que estava dizimando numa obra que ajudassem pessoas com os nossos recursos, mas vejo que, sem saber, estava alimentando um sistema que coloca qualquer máfia italiana no chinelo. Mas Deus está vendo e não vai ficar impune. Não. Vamos em frente. Minha amiga, nós vamos em frente. Aí está o relato, o entendimento de uma pessoa que esteve também na Igreja Universal do Reino de Deus. E a verdade, tem muitos pastores que pregam imitando até o Bispo Macedo, né? Imita tudo, né? E é impressionante isso. Então, se você tem um relato, você é um ex-obreiro, ex-membro, você ainda é um obreiro que está aí. Você quer ajuda, se quer. Entre em contato comigo. Não para de ver os vídeos. Veja os vídeos. Por que eles estão tanto preocupados para que você não veja os vídeos? É as verdades? Então eu preciso de relatos. Eu vou em frente, não vou parar. Então me ajuda. Manda o seu relato. Todos os relatos vão chegando, eu vou fazendo os meus vídeos. Não vou parar de fazer os vídeos. Tá bom? E não adianta me ameaçar, porque já me ameaçaram uma vez. Sofri uma ameaça lá no começo quando eu saí. Eu não tive medo. Eu estou aqui pela verdade. E pela verdade eu vou nela até o fim. E vou seguir em frente. E me ajudem. Preciso de ajuda. Você que está aí sofrendo. Você quer relatar. Você quer contar sua história. Manda um áudio. Meu WhatsApp. Aqui de novo, deixar aqui para você. Meu telefone. 011 São Paulo. 998398018. Meu e-mail. moreiraisael@yahoo.com.br. Manda por e-mail. Ela mandou essa mensagem por e-mail. Mas você também pode mandar escrito pelo WhatsApp ou um áudio pelo WhatsApp que eu vou fazer um vídeo aqui, tá bom? Fica aí mais um relato. Eu agradeço muito a essa minha amiga que escreveu o seu relato, contando o seu testemunho. E ela hoje está bem, está próxima, está com a vida transformada, abençoada. Não está presa a um sistema religioso. Cuidado com o sistema religioso. Pode te afundar, levar você ao fundo do poço. Saia do sistema religioso. Saia e venha para os braços de Jesus, tá bom? Fique aí, Deus abençoe. No nome de Jesus, vamos em frente. Vamos em frente, pela verdade.